Olha, um levantamento do IBGE aponta que o percentual de brasileiros abaixo da linha da pobreza é o menor em 12 anos. Segundo a pesquisa, 8,7 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza no país entre 2022 e 2023. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Ricardo Rodil. Como vai, senhor Ricardo? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, boa tarde. Eu agradeço o espaço, boa tarde a você e aos ouvintes. Muito obrigado. Bom, claro que são números positivos, né? Números que devem ser olhados de uma maneira positiva, mas, claro, existem outros fatores que fazem com que a gente analise esses números. O senhor, como especialista, claro, pode trazer essas informações. Eu pergunto para o senhor o seguinte, claro, há essa saída da linha da pobreza, mas não necessariamente que essas pessoas não corram risco de voltar a esse patamar. De que forma, com base nesses números do IBGE, o setor público precisa continuar fazendo trabalhos e também incentivando criação de empregos, também, obviamente, tem muito a ver com a própria economia. De que forma esses números devem ser analisados e comemorados ao mesmo tempo, Ricardo? Olha, sem dúvida que se trata de uma boa notícia, mas o que nós temos que levar em conta é que essa comparação está sendo feita dos dados de 2023 a respeito dos dados de 2022. Quer dizer, o balde de água fria, no caso, é que como em 2024 teve alguns problemas entre geopolíticos e próprios dentro do país que encareceram o dólar, e encarecendo o dólar geram inflação, o temor é que realmente essa inflação esteja corroendo aquele ganho de 2023 em cima de 2022. Esse é o ponto base, certo? Outro alerta que eu faria é o seguinte, o mundo inteiro se debruça em cima de dados do Banco Mundial. E esses dados, assim, simplificando, a extrema pobreza seria quem ganha abaixo de 3 dólares por dia, okay? R$18 hoje. E a pobreza em si, 7. Os números são quebrados, mas vamos trabalhar com 3 e 7, que fica mais fácil da gente entender. O salário mínimo no Brasil tem um valor bem superior a isso, mas se a gente for, por exemplo, nos cálculos do DIEESE, o Departamento Intersindical, certo? O salário mínimo teria que ser o triplo do que é hoje. Então, nesse salário mínimo, nós teríamos que estar, com o dólar de hoje, num ganho de 34 dólares por dia. Então, compara 34 com aqueles 7 que são o nível em que o pessoal sai da linha da pobreza. Realmente, nós ainda estamos com índices que não dizem muito respeito ao poder de compra, certo? Por quê? Porque se baseiam numa média, essa média de 3 extrema pobreza e 7 na pobreza, dólares, é universal. Então, não é a mesma coisa na Indonésia, na África do Sul ou no Brasil. Certo? Então, esses têm que ser tomados com cuidado. Nós temos condições em que a economia está, de alguma maneira, aquecida, o desemprego também está em taxas bem baixas, hoje as mínimas da série histórica. Então, isso é para comemorar, mas eu sou sempre o portador das más notícias do pé atrás. Eu acho que isso pode gerar inflação e corroer aqueles ganhos. Então, o que a economia precisa realmente, e esse acordo Mercosul-União Europeia pode trazer isso, é que haja importação para o Brasil de maquinário que permita ganhos de produtividade. Esses ganhos, sim, vão, digamos, representar ganhos efetivos para o poder de compra da população. Zé Ricardo, é interessante analisar o seguinte, né? O próprio IBGE fala que esse número é positivo por causa, um dos fatores,
os programas de complemento de renda existentes aqui no Brasil. E é claro que quando você pega 2022, você ainda tem algum efeito da própria pandemia, né? De qualquer forma, nesse momento é possível, o senhor fala muito da inflação, né? E essa semana tivemos a divulgação do PIB também, que surpreendeu muito o mercado financeiro, mas o senhor acha que se a inflação não for controlada, ou se houver, obviamente, uma dificuldade muito grande em relação ao que vive a economia brasileira, o senhor acha que tudo que se conquistou, que se recuperou no pós-pandemia, 2022, 2023, isso pode não se sustentar no médio prazo? Pode se sustentar desde que tenhamos um mínimo indispensável de disciplina fiscal, certo? Inclusive porque temos um futuro, governo Trump, temos a situação geopolítica, conflitos armados, que realmente sempre jogam do lado negativo. Então, para manter esse poder de compra, precisamos domar a inflação realmente. O que acontece? A meta de inflação é hoje de 3% ao ano, com os intervalos para cima e para baixo de 1,5%. Isso, diria, o intervalo maior, o número maior que nós deveríamos fechar é no máximo 4,5% ao ano. E nós já estamos a caminho de fechar esse ano com mais ou menos 4,7%. Então, precisamos dos gastos sociais? Sim. Mas precisamos de um controle da inflação também para que esses gastos sociais e esse dinheiro realmente não seja corroído pela inflação também. Agora, quanto aos programas sociais, eu aplaudo todos eles. Realmente, o que tem que se fazer, sim, é um pente fino para ver se há abusos, certo? Mas os gastos sociais são necessários, mas, na minha opinião, esses gastos sociais deveriam ter começo, meio e fim. Quer dizer, é até que você se forme, até que, de maneira a incentivar o pessoal a querer sair dessa situação de ajuda, certo? E se ajudar a si próprio. Perfeito. Conversamos aqui na Jovem Pan com o economista Ricardo Rodil. Muito obrigado pela análise aqui na Jovem Pan. Um bom fim de semana. Voltaremos a nos falar. Um grande abraço. Igualmente. Obrigado pelo espaço. Obrigado.